Fala galera, vamos a mais uma questão da bancada MTech e desta vez com novidade, viu? Conteúdo novo aí que ela vem cobrando. Vamos conferir aqui. Ana resolveu fazer uma economia durante 20 dias e decidiu que guardaria R$ 1 no primeiro dia, R$ 2 no segundo dia, isto é, a cada dia ela guardaria R$ 1 a mais do que guardou no dia anterior. Ali teve um erro, acho que na prova, né? Mas é no dia anterior. De forma que no 20º dia guardou R$ 20. Podemos afirmar que nestes 20 dias de economia, Ana conseguiu guardar R$ 210. Vejam só, pessoal, essa questão aqui é uma questão que vem falar para a gente de progressão aritmética, tá certo? Então, se você está por dentro da progressão aritmética, vocês vão aí conseguir gabaritar essa questão tranquilamente. Mas, se você for na lógica, né, você também pode fazer, só que pode demorar um pouquinho mais aí, né, para finalizar. Porque, o que é que a questão está falando? Está falando o seguinte, ó, ela guardou R$ 1 no primeiro dia, guardou R$ 2 no segundo dia, e nos outros dias, ela foi sempre guardando R$ 1 a mais do que guardou no dia anterior. Então, no terceiro dia, ela guardou R$ 3, no quarto, ela guardou R$ 4, no quinto, ela guardou R$ 5, e assim sucessivamente, até chegar no 20º dia, que ela guardou R$ 20. Tá certo? Então, ela guardava o quê? Ela guardava sempre o que ela guardou no dia anterior, só que acrescentando R$ 1 a mais. Então, para quem está por dentro de progressão aritmética, isso aqui nada mais é do que uma PA. Isso aqui é uma progressão aritmética. E a razão aqui, né, colocar assim, de razão R igual a 1. Tá certo? Eu vou colocar razão, mas não tem necessidade aqui para resolver essa questão, tá certo? Só coloquei só para a gente enriquecer o conhecimento aqui. Então, nós temos uma PA, né? E essa PA, ela é composta por 20 elementos, certo? Aqui nós temos, ó, 20 elementos, 20 valores, onde cada valor é um valor em dinheiro que ela guardou em um determinado dia, tá certo? E ele quer saber, no final, ela vai ter economizado quanto? Será que foi esses 210 aqui que a questão afirmou? Para a gente dar a resposta, a gente teria que somar esses 20 termos aqui, ou seja, esses 20 valores. Se você for somando aí mentalmente, você vai conseguir, tá certo? Mas só que é uma soma extensa, né? Você vai ter que somar aí 20 números, tá certo? Mas para quem já estudou progressão aritmética, a gente pode utilizar o que aqui? A gente pode utilizar a fórmula da soma. A gente pode utilizar aqui a fórmula da soma de N termos de uma PA, né? Que é essa fórmula aqui, ó. Sn igual a 1 mais a n vezes n dividido por 2. Essa fórmula aqui, pessoal, ela serve para a gente somar uma certa quantidade de termos aí de uma PA. Na verdade, isso aqui significa o quê? A soma dos N primeiros termos de uma PA. Os N primeiros termos de uma PA. Tá certo? Então, veja, como aqui nós temos 20 termos, né, ali na ordem, então o que a gente vai querer descobrir aqui vai ser o S20, tá certo? Ou seja, o que eu fiz aqui foi o quê? No lugar do meu N, colocar o número 20. E aí a nossa fórmula ficará assim, ó. A1 mais A20 vezes 20 dividido por
2. Certo? Por quê? Porque no lugar do N, aqui, no lugar do N, eu coloquei o quê? O 20. Então, onde tiver N aqui nessa expressão, eu tenho que colocar 20. E quem é esse A1 e quem é esse A20? O A1 é o primeiro elemento da sequência, que nesse caso aqui, ó, é o número 1, certo? O meu A1 é o número 1. E quem é aqui o meu A20? O A20, pessoal, é o 20º termo da sequência, que é quem? O número 20. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar número 1 mais o 20, tudo isso vezes 20, dividido por 2. Ou seja, aqui, resolvendo o primeiro parênteses, vai ficar 21 vezes 20, tudo isso dividido por 2. E como eu estou multiplicando aqui em cima, como aqui está multiplicando, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer um cancelamento. Eu posso fazer 20 dividido por 2, que dá 10. E aí vai ficar o quê? Vai ficar 21 vezes 10, que dá 210. Ou seja, 210 reais. Dessa maneira, né, a soma desses 20 termos aqui deu 210 reais. Ou seja, ela economizou 210 reais. Dessa maneira, a questão está realmente correta, né? Pois ela diz assim, olha, podemos afirmar que nestes 20 dias de economia, Ana conseguiu guardar 210 reais? Sim, está correto, né? Porque aqui a nossa soma deu 210, tá certo? Lembrando, pessoal, estou fazendo aqui essa questão pela soma, né, dos N primeiros termos de uma PA, utilizando essa formulazinha aqui, que eu mostrei para vocês, né? Essa fórmula aqui, ela serve para a gente somar uma certa quantidade de termos ali da PA, né? Começando do primeiro até o número que você quer. Como no caso aqui, a gente somou do primeiro termo até o 20º, tá certo? Nessa questão, especificamente nessa questão, você poderia, né, sair ali somando mentalmente ou fazendo o cálculozinho aí no canto da prova tranquilamente, tá certo? Porque só são 20 termos e os números são fechadinhos, bonitinhos, dá para fazer. Agora, se fosse uma coisa assim, com números mais diferentes, né? Sei lá, se fosse de 3 em 3 ou de 5 em 5, né? Porque você pode ter sequências assim também. Aí já daria um pouquinho mais de trabalho para fazer. Vocês também têm que saber analisar a questão e decidir qual o melhor caminho, onde é que vai ser aí mais vantajoso, tá certo? Isso é importante também, porque o objetivo aqui é ganhar tempo na prova, certo? Lembrando que aqui eu escrevi a fórmula direitinho, nós aplicamos, eu fui explicando, né? Tudo detalhado, porque aqui a ideia é a gente entender o processo. Mas claro que numa prova eu não ia fazer assim, eu ia pular aqui diversos passos, tá certo? Então, questão correta. E aí, gostou da questão de hoje? Mas ainda não deu o like? Antes de ir, não esqueça de dar esse like. E sabe por que você não pode esquecer esse like? Porque nós traremos mais questões dessa banca. Pois é. E você vai querer perder? Eu acho que não. Por isso, dê o like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal e compartilhe com seus amigos. Pessoal, quando você se inscrever no canal, ative a notificação lá no sininho como sendo todas, porque aí você vai receber todas as notificações do canal, tudo que estiver acontecendo, tá certo? Até a próxima questão e um grande abraço.